Aleluia, o Senhor está aqui, glória a Deus, e Ele te trouxe porque Ele tem uma palavra para o teu coração, amém? Será que você poderia me ajudar a pregar nessa noite? Já começar a olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer a ela assim, você é um sobrevivente. Diz a ela assim, você é um sobrevivente, parabéns, glória a Deus. Quero falar com você nessa noite, o tema é fé de sobrevivente. O mês passado eu trouxe algumas mensagens sobre fé, e para essa estação, eu não sei se você já percebeu, mas nós passamos, de uma estação, nós fechamos um ciclo, que foi os seis primeiros meses do ano, estamos agora entrando em um outro ciclo, que é os próximos 6 meses, o próximo semestre, e com isso fecha um ciclo, abre ciclo, nova estação, calor. E enquanto eu orava, o Senhor me levou a essa palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ler o versículo 22 e depois o 44. Em Atos 27, versículo 22, a palavra do Senhor vai falar assim: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Agora vai lá para o 44, que vai falar assim: quanto aos demais que se salvassem, uns em taubas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. O que você acabou de ler, eu quero te colocar no contexto antes de começar a falar sobre essa história. O que o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos vai relatar, ele vai relatar uma viagem de Paulo para a Itália. E o que nós acabamos de ler foi um pedaço, da história no capítulo 22, que quando Paulo fala a todas as pessoas que estavam naquela navegação, dizendo assim, tem de bom ânimo, porque aqui ninguém vai perder a vida, só vamos perder o barco. E no 44 vai continuar narrando essa história, no versículo 44, dizendo que eles se agarravam à tábua do barco, outros se salvaram de outro jeito, dos destroços, mas todos conseguiram se salvar e chegar em terra. Então, o que o 27 vai falar de toda a história de quando Deus ele manda Paulo fazer essa viagem, de quando Deus direciona Paulo para essa viagem. E em todo o capítulo 27, a Bíblia é bem clara em relatar tudo o que acontecia durante a viagem. E a primeira coisa que eu quero que você entenda comigo nessa noite é que quem pediu para Paulo fazer essa viagem foi Deus. Quem direcionou Paulo a essa viagem foi Deus. Então, eu quero que você entenda, Paulo estava no centro da vontade de Deus. Paulo foi levado por Deus para fazer essa viagem. Deus tinha propósito com Paulo através dessa viagem. Mas o capítulo 27, a história vai contar que mesmo sendo direcionado por Deus, Paulo, ele passa por um naufrágio, ele enfrenta uma tempestade. Mesmo guiado debaixo de uma promessa, de uma palavra, ele passa por uma tempestade. Então, eu quero colocar uma vírgula nessa noite e já te dizer: tempestade não é sinal de que Deus não tem palavra para a tua vida, de que Deus não está com você. Tempestade não é sinal de que Deus esqueceu de você, não. Vem aqui comigo.
O capítulo 27 de Atos vai falar que Paulo estava debaixo de uma promessa do Senhor, debaixo de um direcionamento, que estava no centro da vontade de Deus, mas ele passa por uma tempestade. Mas, quando eu vejo essa história, o Senhor me mostrava uma fé de sobrevivente. E que fé é essa, pastor? Fé de sobrevivente é uma fé que ela não evita a guerra, mas ela permanece mesmo diante da guerra, do naufrágio, da perca. A fé de sobrevivente é essa, mesmo que está tudo em destroços, ele tem uma fé, porque ele sobreviveu, vai sobreviver, vai passar, vai chegar. Então, Paulo, quando ele é direcionado por Deus, ele entra naquele barco para fazer essa viagem, ele segue com aquelas pessoas. A palavra vai falar que o barco ele é afugentado por tempestades. Meu irmão, quando você passa por tempestade na tua vida, não é sinal que Deus ele saiu do trono, não, ele continua no trono, só que através das tempestades da tua vida, o Senhor quer te fazer e te tornar uma fé de sobrevivente, uma fé que pode passar por tempestades, pode passar por destroços, mas vai permanecer. E a palavra fala que ele entra no barco em direção àquilo que Deus mandou, mas no versículo 22 que a gente leu, Paulo, após passar tudo aquilo, após as tempestades, virem sobre o barco, ele fala para aquelas pessoas que estão dentro do barco, ele diz assim, ninguém vai perder a vida, calma, a gente só vai perder o barco, ninguém vai perder a vida. Porque a promessa de Jesus sobre a vida de Paulo era clara. Paulo tinha que fazer essa viagem e ele tinha que chegar no destino. E Paulo tinha essa convicção naquele Deus que o mandou. E ele chega para aquelas pessoas que estavam no barco e diz, não, ninguém vai perder a vida, calma. A gente só vai perder o barco. E o que eu quero dizer nessa noite com isso, o barco é frágil, mas a promessa do Senhor é firme. O barco que você está passando, que você está navegando para o destino que o Senhor tem para a sua vida é fraco, mas a promessa que Ele te garantiu é firme. Então Paulo, com esse entendimento, ele se levanta e diz assim, calma, ninguém vai morrer, a gente só vai perder o barco. Mas só que hoje perder o barco para muita gente é difícil. Perder o barco para muita gente hoje é custoso. E a palavra vai falar que o navio ele começa a afundar. O versículo 24 vai falar que, e quando o navio começa a afundar, e Paulo começa a falar palavras, ele começa a liberar palavras, e ele começa a dizer assim, importa que eu se apresente a César. O que é que Paulo estava dizendo? O barco está afundando, mas o Deus que me prometeu que eu iria fazer essa viagem, ia chegar no meu destino, Ele vai garantir. O que Paulo estava dizendo para aqueles tripulantes era assim, Deus disse que eu vou ter que ir lá, então vai acontecer. Mas o barco estava afundando, e ele diz assim, importa que eu seja apresentado a César. Não importa o que está acontecendo com o barco é frágil, mas a promessa ela é forte. Então a fé de sobrevivente é aquela que se agarra na promessa e não no navio. O que eu quero te dizer com isso, se você continuar nesse próximo semestre a se agarrar no navio e ele quebrar, a sua fé vai estar sempre abalada. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, se agarra na promessa que Ele te fez. Porque essa não quebra, essa não abala, essa não muda. Você pode perder coisas, carros, amigos, estrutura, mas se você estiver debaixo da promessa, meu irmão, vai chegar. Vai chegar. Então a fé de um sobrevivente é essa. É aquela que você se agarra na promessa e não no navio. As pessoas ali com Paulo estavam agarradas no navio, achando que o navio era o que sustentava eles durante aquela viagem. Mas Paulo tinha um entendimento, não, quem me sustenta não é só o navio, não é essa coisa física. Quem me sustenta é muito maior do que isso. E Ele é chamado Senhor dos Senhores, o mar se acalma com a sua voz. Paulo tinha esse entendimento.
Mas no nosso tempo é difícil perder o barco. Mas debaixo de muito temor ao Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus ele vai começar a quebrar estruturas que você confia, para mostrar a você que a força não está no barco, mas está na palavra que Ele te deu, na promessa que Ele te fez, naquilo que Ele te garantiu. Ele vai começar a quebrar estruturas que você está agarrado, dizendo, não, eu confio nisso, eu confio naquilo. E Ele vai dizer assim, não, você tem que confiar só em mim. Meu querido, quando o barco começar a quebrar, não se apavore, você tem uma palavra. Você está debaixo de uma palavra, a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Paulo, estava no centro da vontade de Deus, e ele tinha esse entendimento. Enquanto todo mundo estava com medo que o barco naufragava, Paulo dizia assim, não se importa, eu tenho que me apresentar lá a César. Eu não sei como eu vou chegar, mas quem me garantiu vai me levar. Quem me garantiu está comigo. E o barco começa a naufragar. O barco começa a afundar. A palavra vai falar que o mar ficou revolto e durante 14 dias, Paulo jejuava e orava. E o mesmo, sem ver o sol, ele manteve a fé. Ele estava naquela embarcação com aqueles homens indo para um destino que Deus prometeu. Eu não sei você, mas muitas das vezes eu me identifico com Paulo. Você está aqui nessa terra estrangeira, muitas das vezes Deus te direcionou para cá e você está em um barco da vida remando para algum lugar, debaixo da promessa do Senhor, e vem assim, só tempestade, Mas o Senhor te trouxe no culto fé para te dizer que não importa as tempestades, não importa se o barco está afundando, o que importa é quem te trouxe, é quem te estabelece, é quem te garante. E sabe o que me espanta? É que durante 14 dias, dentro de um naufrágio que estava quase afundando, uma tempestade terrível, Paulo estava jejuando, orando. Não tinha um sol, era só tempestade. Mas ele manteve a fé, isso é a fé de sobrevivente. É a fé que os destroços estão lá no chão, que está tudo assim, errado. E você continua aqui orando, jejuando, porque eu tenho uma fé de sobrevivente, eu vou sobreviver. A tempestade, Paulo entendeu que não era o fim da jornada dele, mas era a passagem. Esse é o segundo ponto que eu quero te dizer nessa noite. A tempestade, as situações, não é o fim, é a passagem daquilo que Deus vai fazer na sua vida, é a passagem daquilo que você está indo, daquilo que Deus te garantiu. Muitas das vezes pensamos que a tempestade é o fim, que o que aconteceu é o fim, mas não é o fim, meu querido, é a passagem. Se você tem um Senhor Jesus, não é o fim, é a passagem. E ele orou durante 14 dias, ele jejuou, e 14 dias o mar estava revolto e ele manteve a fé. Mas tem momentos que é assim, a gente vai orar, não vai ter resposta, não vai sentir a direção, mas é aí que a fé sobrenatural se levanta, meu querido. E a tempestade continuou. Se você ler o capítulo 24, você vai ver. E ele continuou, a tempestade, o barco afundando, e todo mundo desesperado. E Paulo orava, e Paulo jejuava, e 14 dias aquilo rolando. E o mar não se acalmou. Às vezes o mar ele não vai se acalmar, mas o mar nos ensina muita coisa. As situações da vida nos ensinam muita coisa. Nos fortalecem muita coisa. Às vezes esse mar, essa tempestade que você está passando na sua vida, é simplesmente Deus te dizendo assim: eu vou fortalecer a tua fé, eu vou te transformar em um sobrevivente. Porque o sobrevivente, quando ele sobrevive e chega do outro lado, ele diz assim: eu sobrevivi porque o Senhor me ajudou, porque eu tive a ajuda do Senhor, porque o Senhor me sustentou. A sua fé é firmada naquele que te garantiu.
Então, às vezes, esse mar não é o fim, mas é a passagem de fortalecer a sua fé e de te tornar um sobrevivente. Você não vai morrer nessa tempestade. Deus não te trouxe até aqui para você parar. Você vai chegar. Deus não te trouxe até aqui para você afogar. Você vai atravessar. Não importa se o barco está quebrando. Não importa se não está dando certo. Você vai atravessar porque Ele está contigo. Aleluia. Glória a Deus. Ele está contigo. Eu tenho que te dizer isso. Não se agarra no barco, meu irmão, se agarra em Jesus, naquele que te garantiu, naquele que te fez a promessa. E quando nós lemos o 44, a palavra vai dizer que após o naufrágio, todos sobreviveram e chegaram em terra de algum jeito. O navio quebrou, Paulo e os outros se agarraram em pedaços, em destroços, e chegaram à ilha. O que eu quero te dizer com isso? Durante a passagem, pode ser que a gente não chegue inteiro, o barco não chega inteiro, não chega forte, não chega bonito, mas eu quero te dizer, chega vivo, chega na presença do Senhor, chega no momento em que Deus quiser. Às vezes não vai chegar bonito, o barco estava todo quebrado, estava destroço, eles se agarraram nas tábuas, nos destroços. Às vezes não vai ser bonito, vai ter choro, vai ter... Mas você vai chegar vivo. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Todo decreto de morte, na autoridade que há no nome de Jesus, eu libero vida. Você vai chegar vivo. Você vai permanecer vivo naquilo que o Senhor te garantiu. Aleluia. Glória a Deus. Porque o principal motivo do inimigo sobre a nossa fé é tentar naufragar aquilo que a gente acredita. Eu fico imaginando aquela cena acontecendo e o inimigo dizendo assim: agora eu quero ver ele na água, se ele vai mesmo ter essa mesma fé. Quero ver ele agora nadar agarrado no estroço, numa tábua. Porque o principal plano do inimigo desde sempre é que a nossa fé seja morta, que a gente pare de acreditar. E quando eles naufragaram, eles se agarraram naqueles destroços. E eles vão nadando até a ilha. Muitas das vezes você vai sentir com que a sua fé queira naufragar, parar, mas deixa eu te falar, você vai sobreviver, mesmo em pedaços, aleluia, você vai sobreviver, mesmo em pedaços. Deixa eu te falar nessa noite, eu quero liberar essa palavra sobre você, meu querido. O que quebrou não vai te parar, aleluia. O que faltou não vai te parar. O Senhor, Ele vai te dar tábuas da fé para você se agarrar, pedaços de fé para você se agarrar, vestígios de esperança para você continuar caminhando, e com isso você vai chegar, aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Você não vai parar num caminho. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a impressão no meu espírito que tem pessoas que estão toda quebrada, mas está continuando andando. Ei, deixa eu te falar, Deus vai honrar a tua fé. Aleluia. Tem pessoas que estão toda quebrada, tá só os destroços, mas continua nadando. Ei, Deus vai honrar a tua fé. Aleluia. Em toda aquela cena caótica, destroços, naufrágio, as pessoas tentando se agarrar, imagina comigo, se agarrar em tábuas, em coisas para tentar sobreviver. Naquele lugar de naufrágio,
Deus transforma em propósito. Vem comigo. A palavra do Senhor, e a palavra em 24, a palavra vai continuar falando no capítulo 28, que Paulo, após chegar na ilha, ele ora pelos doentes, o avivamento chega, ele chega ali na ilha de Malta, e não era o destino planejado, mas foi o lugar do milagre. Vem comigo nesse entendimento. Um naufrágio que era para atrapalhar a viagem, se torna um propósito de Deus na vida de Paulo e na vida daquelas pessoas naquele lugar. Ei, deixa eu colocar uma vírgula aqui e te dizer, talvez essa tempestade que você está passando é propósito de Deus para salvar outras pessoas. Ei, não pensa que você está passando isso em vão, não, tem propósito de Deus, tem a mão de Deus para que você alcance outras pessoas. E o lugar do naufrágio se transforma em propósito. Paulo chega à ilha de Malta, e ele ora pelas pessoas, o avivamento chega naquele lugar. Deus vai usar o teu naufrágio para ser resposta para outras pessoas, como foi na vida de Paulo. Quando você sobrevive, você se torna um agente de cura, uma testemunha viva. Você se torna canal de milagre. Deixa eu te dar um exemplo. A gente vive num país imigrante, todo mundo precisa de documento. Quando você vive a grande espera de ser chamado pela AIMA e você consegue o seu documento, você é um sobrevivente. E é engraçado, quando chega outra pessoa para falar com você, você diz assim, não, com toda a autoridade, você diz, não, eu esperei, mas deu certo, a minha chegou. Essa é a fé de sobrevivente. Deus usa o teu naufrágio para você abençoar outras vidas. Deus usa aquilo, a tua espera, aquilo que parecia não ter fim na tua vida, para quando você passar e sobreviver, usar para alcançar outras pessoas. Ei, Deus tem propósito nesse naufrágio, aleluia! Oh, glória a Deus! E ele se torna, o sobrevivente se torna esse agente de cura, essa testemunha viva. Deus faz da nossa maior dor a nossa maior autoridade. Às vezes você vive uma dor tão profunda, e quando você passar e sobreviver, Deus vai fazer essa dor se tornar em autoridade. De você bater no peito e dizer assim, eu sobrevivi, eu passei. Mas eu passei de mãos dadas com o Senhor, crendo naquilo que Ele me deu. E o que parecia o fim, um naufrágio, se torna o teu ministério. Ei, pega essa palavra aqui. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Aquilo que parece o fim para você, vai se tornar o teu ministério, no lugar que você menos espera, na esfera que você menos imagina. Aleluia. Deus está te levantando e te dizendo, quando você passar, ei, eu vou te dar a autoridade de bater no peito e dizer assim, eu sobrevivi. E você vai usar essa autoridade para alcançar outros. Aleluias. E Paulo é usado naquela ilha. Uma coisa que era para ser um desastre se torna um propósito de Deus, e ele não para. Deixa eu só dar um spoiler para você. Paulo, ele vai chegar no destino que era para ele chegar. Ninguém morreu, como Paulo disse. Como Paulo falou para aquelas pessoas assim, não, Deus que me mandou, o Deus que me enviou, Ele vai garantir, ninguém vai morrer, a gente só vai perder o barco. Mas o que mais me chama a atenção de toda essa história é que além de você andar convicto daquilo que o Senhor lhe garantiu, é você, mesmo que aconteça desvios, você não parar. Uma coisa é você andar debaixo da promessa e você está sempre indo para o mesmo caminho. Mas imagina o Senhor fazer uma rota diferente. A gente já começa a dizer, Senhor, não dá não, aqui não dá não.
o que mais me chama a atenção é que mesmo ele não chegando na Itália e parando naquela ilha e parando em Malta, ele não para de fazer a vontade do Senhor. Sabe o que é isso? São sobreviventes que entenderam que independente se vai fazer volta, se vai parar em determinado lugar, continua fazendo a vontade do Senhor. Deus está te dizendo, ei, não importa se você vai parar aqui, se você vai continuar, se você vou te levar para ali. O que importa é se você continua fazendo a minha vontade e aquilo que eu quero. Paulo entendeu isso, meu irmão. Quando o Senhor fazer as coisas do jeito que você não espera, não para, continua fazendo. Quando o Senhor mudar a rota, não fica triste, continua confiando. Só que a gente tem o mal de estar bem quando tudo está bem. Mas quando eu leio a galeria dos heróis da fé, eu não vejo homens e mulheres que só estavam bem quando tudo estava bem, não. Eu vejo homens e mulheres que quando tudo estava mal, aí é que estava andando debaixo da vontade do Senhor. Que quando tudo estava dando voltas, aí é que estava fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Então o Senhor vai te levantar com uma fé de sobrevivente, para mesmo que se a rota mude, você não pare de adorar, não pare de clamar, não pare de buscar, porque você entendeu que o Deus que te levantou, mesmo que Ele mude, Ele continua no comando, aleluia. Não importa como você vai chegar, importa que você chega. Eu quero te dizer isso. Você é sobrevivente. Você é sobrevivente. Se você, meu irmão, saiu do Brasil, chegou nesse lugar, passou pela imigração, se você trabalha todos os dias, se você busca a presença do Senhor, se você cumpre aquilo que o Senhor pediu, ou tenta, você é um sobrevivente. Saiba disso. E toda história é digna de ser contada. Uma hora você vai poder dizer assim, eu sobrevivi. E eu estou aqui para contar minha vitória. Mas deixa eu te falar, o inferno ele vai tentar balançar o barco. Ele vai tentar anular a promessa. Ele vai tentar afundar. Mas Deus ele vai sempre te dar lugares para se agarrar. Ele para se agarrar, Ele vai te dar tábuas de fé, de entendimento para você continuar nadando. Não importa como você vai chegar, o que importa é que você chega. Você chega, meu irmão, deixa eu te dizer isso, você vai chegar. E eu sinto a impressão no meu espírito, isso não está aqui, mas o Espírito Santo está nesse lugar. Quantos creem? Aleluia, Ele está nesse lugar, porque a palavra dele diz que onde estiver um ou dois reunidos em seu nome, ali Ele está. E eu sinto a impressão no meu espírito que existem muitas pessoas aqui que passaram por perdas, traições, passaram por solidão, medo. Leandro falou isso no início do culto, e eu ainda sinto essa impressão no meu espírito, que chegaram pessoas aqui nessa noite que passaram esses naufrágios, solidão, traição. Mas eu quero te dizer que se você continuar crendo e você passar por isso, ei, Ele está capacitando e aumentando a sua fé. Você quando passar, e você que passou, você carrega essa fé de sobrevivente, ei, uma fé que está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Uma fé que não está firmada em carros e nem cavalos, mas uma fé que faz menção ao nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus. Vem comigo. O barco quebrou, tudo afundou,
Mas a palavra do Senhor já diz, nós não confiamos em carros nem cavalos, nós fazemos menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Meu querido, eu quero te dizer que Ele é a tua garantia. Ele é a tua garantia. Então, você pode ter passado por isso, mas o Senhor te diz, você vai sobreviver. E eu sinto no meu espírito, e eu não poderia sair daqui sem fazer a vontade do Senhor Jesus. Queria que você se colocasse de pé. Há uma atmosfera de cura nesse lugar, de transformação, de restauração. A palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. A fé não limita Deus e nem Deus limita a fé. Não, Ele fala tudo é possível àquele que crê. E eu queria que todo mundo fechasse os olhos. Esse é o momento seu e de Jesus. Esse é o seu momento sobrevivente. Você pode ter passado por muita coisa durante os 6 primeiros meses do ano e você sobreviveu, e o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer, você é um sobrevivente. E pode passar mais 6 anos e vir mais luta, mas você vai continuar sobrevivendo e caminhando debaixo daquilo que eu te falei. Mas com os olhos fechados, eu sinto uma impressão no meu espírito que existem pessoas que estão lutando para não afundar. Como assim, pastor? Pessoas que estão lutando, que estão se agarrando nos destroços, mas esqueceu que não é os destroços que vai te levar à ilha, mas é Deus. E está lutando para não afundar, para não morrer, para não deixar a fé esvaecer. E se você é essa pessoa, sem nenhum constrangimento, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu queria agora a atenção dos líderes, intercessores, dos pastores que estão aqui. E há uma atmosfera de cura nessa noite, há uma atmosfera de restauração. Então, se você chegou nesse lugar e você ouviu essa palavra, e você é uma pessoa que está lutando para sobreviver, eu cheguei aqui, eu já estava desanimado, eu pensei em jogar tudo para cima. Levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Levante a sua mão, vai chegar uma pessoa e vai orar por você. É uma atmosfera sobrenatural, aleluia. Eu vejo com os meus olhos espirituais o Espírito Santo restituindo tudo aquilo que foi através de naufrágio na tua vida. Há uma atmosfera sobrenatural nessa noite. Se você é essa pessoa, meu irmão, que está lutando para sobreviver, levanta a sua mão, nós queremos orar por você. Tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê. Oh, aleluia. Espírito Santo, restitui. Restitui, Espírito Santo. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, e declaramos que a nossa confiança não está no barco, a nossa confiança não está no banco, a nossa confiança não está na Aima, a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, está no Deus de Israel, o Deus que nos trouxe, o Deus que nos estabelece, o Deus que nos garante. Aleluia.
ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, diz, desce, vem me ajudar. Nessa noite eu não poderia sair daqui sem dar duas oportunidades. Talvez você chegou nesse lugar e você nunca teve a chance de confessar esse Deus como seu único e suficiente Salvador, ou até você já teve, mas estava andando em caminhos que o Senhor não estava. Você se afastou da presença dEle e ainda com os olhos fechados, sem nenhum constrangimento. Se você é alguma dessas pessoas, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Você chegou aqui, ouviu uma palavra que o Senhor é que garante, o Senhor é que te fortalece. E você nunca teve a chance de aceitar esse Deus, dizer: Senhor, eu quero, Senhor, andar de mãos dadas contigo. Levante a sua mão. Ou você até já estava nos caminhos do Senhor, mas se afastou por algum motivo. Nós queremos te conhecer. É hora de restituição. O Senhor quer restituir na tua vida. Se existe alguém, levante a sua mão direita sem nenhum constrangimento. A igreja continua orando, continua de olhos fechados. Não saia daqui nessa noite sem dizer a Ele: Senhor, controla o barco da minha vida, controla o barco do meu ser. Mesmo que haja naufrágio, o Senhor está comigo, o Senhor está na proa do meu barco. Então, se você é essa pessoa, levante a sua mão direita. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Se não existe ninguém, amém. Queria que você cantasse conosco essa canção. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio. Declare isso. Será que não vê? Será que você não vai perecer? Aleluia. Perecer. Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não está vivendo. Estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Declare: eu sei que não estou só. Posso crer que amanhã vai ter boa Porque estás comigo, eu posso clamar. Estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento adore ao Senhor. Quem é esse que ordena e milagres declare o seu nome, declare o seu nome. Jesus, confessará. Jesus, céus e terras se prostram pra te adorar. Posso clamar. Eu
pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Será que você pode dizer palavras de gratidão, de adoração a esse nome? Aleluia! Obrigado, Jesus. O Senhor é digno. O Senhor está no nosso barco. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vira para esse irmão do seu lado, diz ele assim, ó, quarta-feira, próxima quarta, diz ele, próxima quarta eu te espero aqui. Glória a Deus, aleluia. Estenda suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça por esse culto. Nós te damos graça pela tua presença que foi real aqui nessa noite. Nós te damos graça pela tua palavra que vem, Senhor, para levantar a nossa fé, para fortificar a nossa alma. Pai, que seja uma continuação de semana abençoada, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Pai, nós oramos, Senhor, pelo culto de sexta-feira, nós oramos pelos cultos de domingo, Senhor, nós oramos pelo próximo culto fé. Senhor, nos leva em paz para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Vá com Deus, Deus abençoe. Você de casa, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Te esperamos aqui nos nossos próximos cultos. Partilha essa palavra para alguma pessoa da sua família. Partilha nos grupos. Deixa o Senhor Jesus falar com as pessoas através da sua vida. Seja um missionário na internet. Deus abençoe.